Então, meu amigo, as preocupações a respeito de toda a repercussão fiscal, o impacto tributário que a tal isenção do imposto de renda, a mais nova medida demagógica do governo Lula, pode trazer, repercutem até na base governista no Congresso Nacional. Pois é, o vice-líder do governo, que é o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, levantou esse problema, alertou novamente sobre a perda de receitas de arrecadação com a isenção do imposto de renda. No caso, ele falou aqui dos estados e municípios. Citou a possibilidade de uma perda de até 14 bilhões de reais para esses entes federados. Há quem diga que a perda, na verdade, vai ser de 25 bilhões de reais e não há indícios, até o momento, pelo que nós pudemos observar, do projeto apresentado pelo governo e de todas as sugestões de compensação fiscal, não há indícios até este momento que o governo Lula levou isso aqui em consideração. Eles sabem desse problema, mas ema, cada um com seus problemas, não é mesmo? O governo resolve o seu lado, joga a bomba para estados e municípios que vão perder, nesse sentido, uma grana violenta. Mas o ponto não é apenas esse, tem vários outros argumentos, outras críticas contra essa questão da isenção do imposto de renda, que vamos lá. Se é um projeto do governo Lula, obviamente é algo ruim, é algo danoso para a economia. Ah, porque eu sou a favor de impostos? Não. Quanto menos imposto, melhor. Fico feliz por todo mundo que vai ser contemplado por essa ação demagógica do Lula. Mas volto a dizer, quem ganhar mais dinheiro com isso, quem na verdade conseguir salvar mais dinheiro, ser menos roubado pelo governo nessa história, poupe o seu dinheiro extra, porque você vai precisar quando a inflação ficar ainda mais descontrolada em decorrência disso. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Meu chroma aqui tá todo bagunçado, acabei de ver, vai ficar assim para o próximo vídeo, eu acerto, né? Enfim, o senhor Pedro Paulo, então, que é vice-líder do governo na Câmara, acho que o líder atual ainda é o Capitão Cueca, não é isso, José Guimarães? Enfim, não faz diferença nenhuma, ele é do PSD, portanto não é do PT, mas é da base governista do Lula. E ele fez uma alerta novamente a respeito dessa perda de arrecadação dos estados e municípios. Por quê? O que acontece, né? Os estados aqui recebem logo de cara o imposto de renda retido na fonte, estados e municípios, né? Dos seus funcionários, então tem lá o funcionário da prefeitura. Ele tem hoje imposto de renda retido na fonte, esse valor retido fica para o município nas regras atuais. O mesmo vale para os estados. Então, só aí, estados e municípios vão perder 12,5 bilhões de reais. Além disso, essa aqui é a consideração do Poder 360, que foi quem falou dos tais 25 bilhões de reais que os estados podem perder, estados e municípios. Além disso, tem o fundo, né, que é usado para complementar o valor dos estados, dos municípios também, aí um fundo federal que usa recursos do imposto de renda também para fazer esse compilado, esse valor todo, esse fundo aí, esse pool de recursos que depois é distribuído entre os entes federados. Então, são mais 12,5 bilhões de reais que provavelmente deixarão de voltar para os entes federados por causa dessa redução na arrecadação com o imposto de renda. Até porque nenhuma das medidas de compensação que o governo Lula apresentou, que elas por si só são questionáveis, nenhuma delas contempla repasse de valores para estados e municípios. Então esse pessoal está levando ferro nessa história aqui, né? Tem as medidas compensatórias que o governo colocou, ninguém acredita que isso vai funcionar na prática, mas o governo falou que, na verdade, vai ter 8,32 bilhões de reais a mais de arrecadação no fim das contas. Ou seja, o governo acha que vai ganhar até mais dinheiro com essa história. Ninguém acredita plenamente nisso, até porque há outros cálculos a respeito da renúncia fiscal que não são os do governo, são muito piorados. Esse deputado aqui, vice-líder do governo, está defendendo esse ponto dos estados e dos municípios aqui, falou que isso foi pouco explorado pela mídia.
É muito verdade, isso aqui é uma afirmação corretíssima dele, a mídia fez vista grossa para isso de maneira geral. Também, na estimativa de impacto do governo, isso não foi considerado totalmente conforme eu falei. E, enfim, claro que o Congresso Nacional vai puxar para esse lado a análise, sem sombra de dúvidas, ou vai criar uma jabuticaba para compensar isso. Até porque os parlamentares estão diretamente ligados com governadores e prefeitos de grandes cidades. Eles não vão agir de forma tão deliberada contra o interesse desse pessoal, mas conforme eu falei, isso não é o único problema nessa história de isenção do imposto de renda. Nós temos também aqui outras críticas relacionadas a esse ponto fora do mundo político. O pessoal do mercado financeiro, outros analistas observando bem essa questão. Então, veja aqui, por exemplo, né, o caso dito aqui o senhor José Alfaix, sei lá, da gestora Rio Bravo, falou que, na verdade, esses 27 bilhões de reais de renúncia alegados pelo governo serão de um valor muito maior, 40 bilhões de reais. Então, uma grana considerável, sem sombra de dúvidas, e que não há hoje perspectiva de compensação disso. Ainda que o governo consiga, no cenário mais otimista, esses 34 bilhões de compensação que ele alegou, isso representa uma queda total no resultado de 6 bilhões de reais, o que não é algo simples, não é algo pouco relevante. No atual cenário em que o governo supostamente faz das tripas coração para equilibrar o orçamento, isso faz toda a diferença e traz consigo problemas acessórios, que aí é o grande ponto que eu defendo sempre em todos os meus vídeos a esse respeito aqui. Então, pessoal, aponta o risco de bitributação, que é você tributar os dividendos do pessoal que ganha mais dinheiro hoje, sendo que os dividendos nada mais são do que o repasse de um lucro que já foi muito tributado. Empresas do lucro real, que geralmente são aquelas que repassam um fluxo grande de dividendos, essas empresas pagam sobre o lucro líquido 34% de tributos. Imposto de renda 25% mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o lucro já é penosamente tributado pelo Estado. O Estado ainda quer tributar os dividendos para compensar isso aqui, além de outros itens que estão colocados, mas tem esse risco aí da bitributação. Só que o grande problema de fato nessa história, que é o motivo principal pelo qual eu sou um grande crítico dessa isenção do imposto de renda aí, mas você não é libertário, você tem que ser a favor do corte de impostos. A que custo e de que forma isso vai ser feito? Veja, o Donald Trump fez isso lá no passado nos Estados Unidos e causou uma série de problemas de longo prazo. Hoje a dívida lá nos Estados Unidos, a dívida pública, cresce $1 trilhão a cada 120 dias. Esse é o cenário atual dos Estados Unidos, porque no passado foi feita a conjunção entre corte de impostos e aumento de gastos. Agora, Estados Unidos, moeda mais forte do mundo, com a maior demanda que existe, eles dão conta de bancar isso aí. O Brasil, não. O Brasil tem uma moeda que ninguém quer comprar, ninguém quer possuir, o pessoal quer se livrar disso o quanto antes. E a dívida brasileira cresce $1 trilhão a cada 12 meses. Então está disparando de uma forma constante e vai crescer ainda mais com isso aqui, porque o governo não tem nenhuma previsão de corte de gastos, fazendo um contraponto a essa isenção. Defendo totalmente corte de impostos com medidas de austeridade. Corta a alíquota ali, aumenta a faixa de isenção, beleza, calcula quanto que isso vai dar e corta isso da máquina estatal, corta na própria pele. Não, o Estado vai supostamente criar modelos de compensação, ou seja, logo na raiz do projeto tá, tira imposto de um, coloca imposto no outro. Não mudou nada no cômputo geral da sociedade. É bom para quem vai ser contemplado por isso aí, sem sombra de dúvida. Só que todos vão perder porque a gente já sabe de antemão que não tem compensação suficiente. Isso vai representar mais dívida pública. Não, mas aí o governo bloqueia, contingencia recursos. Esse pessoal vai dar um jeito de fazer essa grana da renúncia fiscal do imposto de renda passar por fora da meta fiscal. O que isso vai significar na prática? Um maior endividamento, mais dinheiro circulando na economia, uma alta da demanda, maior do que a gente já está vendo, uma pressão inflacionária maior.
todo mundo vai pagar o imposto inflacionário no fim das contas. O Lula está trocando o imposto mais visível que incide sobre algumas pessoas, né? Muita gente, 10 milhões de pessoas, é claro, muita gente, vai trocar isso aí por um imposto invisível para a maior parte dos brasileiros que incide sobre absolutamente todo mundo. Isso é uma baita de uma demagogia, não vai resolver os problemas no Brasil, vai apenas agravá-los. Meu amigo, o consignado e-social, consignado CLT, como você preferir, é a mais nova coqueluche no Brasil, já é um fato consumado, isso aí virou uma loucura. Hoje, eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de março, né, domingo à noite, já são mais de 40 milhões de simulações de crédito consignado. Tudo bem que o número de empréstimos é muito menor do que isso, mas aumentou bastante de sexta-feira para cá, né? Foram 11 mil contratos fechados até esse momento, foram 4 milhões e meio de solicitações realizadas. O pessoal faz a simulação, nem todo mundo fecha, nem todo mundo solicita, né? Mas 10%, pouco mais do que 10% fizeram as solicitações até o presente momento, 11 mil contratos fechados. Eram menos de 1.500 sexta-feira, então o negócio está disparando de fato. E a Gleisi Hoffmann, a ex-presidente do PT, a ministra de Relações Institucionais do Lula, tá botando pilha na galera. Pega o empréstimo do Lula, vai lá e faz e tudo mais. Então tá todo mundo fechado com essa ideia de incentivar a galera para pegar empréstimo, certo? Não, não tá todo mundo assim não. Olha, o Luiz Marinho falou, em contrapartida, de forma simultânea, mas no sentido oposto, só pegue empréstimo em caso de necessidade. Parece que o pessoal do governo já entendeu o problemão que eles arranjaram com essa história de crédito consignado do e-social. Talvez eles não imaginassem que a demanda seria tão alta assim. E, meu amigo, a gente só pode conjecturar para onde que isso vai. Toda a repercussão negativa que esse caso pode acabar tendo na economia brasileira, porque os problemas são muito possíveis, muito prováveis e muito catastróficos, eventualmente, a depender de como essa situação se desenrolar daqui para frente. Então vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Eu falei recentemente sobre esse negócio do consignado aqui do CLT, e-social, como você preferir. É tudo unificado agora o sistema, então o nome é muito variado. E eu já falei dos problemas que isso aqui tem logo de cara. Primeiro problema que tem que ser frisado, que ninguém está tocando nesse tema, nesse assunto, nesse ponto, é muito importante. Isso aqui é um estorvo para o empregador, para o patrão, porque quem vai ter que fazer o repasse desse valor, por ser um consignado, é o patrão. Ou seja, o pessoal fala que é o crédito do FGTS, mas não é bem assim, o FGTS é uma garantia apenas. O grande ponto é, o trabalhador pode pegar até 35%, ter uma parcela, né, de até 35% do salário dele a título de crédito consignado, de desconto a ser feito em folha de pagamento, e aí o patrão vai ter que descontar esse valor, pagar a diferença e pegar esse valor, incluir na sua guia de FGTS e fazer a declaração disso para o e-social, que vai ensejar toda uma camada de burocracia nisso aí, e o empregador assume a responsabilidade. Inclusive, no caso de uma declaração equivocada, algum erro no repasse, etc., é o empregador que vai ter que arcar com isso, porque ele já fez a retenção do valor direto na fonte. Então, é mais um problema para o patrão brasileiro ter que se preocupar, e aí ele vai pagar isso na guia de FGTS, a Caixa vai receber e vai ter que fazer o repasse para o banco que detém esse crédito, né? Então é uma complicação, uma camada extra de complicação para o já tumultuado sistema brasileiro de gestão de trabalhadores e tudo mais. Só por isso aí já seria um problema muito grande que vai representar um encarecimento dos custos para as empresas brasileiras de fato, como é de se esperar. Mas antes fosse apenas isso, os problemas são muito maiores. Mas aí, a despeito dos problemas, vem a senhora Gleisi Hoffmann e fala o quê? Pois é, fala que vai para todo mundo pegar empréstimo com o Lula, né? Vamos até ouvir aqui
o que que ela vai falar pra gente, né? Vou colocar acelerado o vídeo aqui pra gente ver. Aproveito e tomo a minha aguinha nesse intervalo aqui. Pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento. E você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia. E em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Empréstimo do Lula, né? Mas enfim, é engraçado como esse pessoal não sabe fazer vídeo, né? Impressionante, eles não treinam isso, não fazem direito. Alguém da Secom mandou o texto para ela falar, ela pegou no celular, ficou lendo, blá 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 blá, aquele negócio nada convincente, uma péssima leitura de teleprompter. Enfim, uma coisa patética, mas um incentivo brutal para as pessoas fazerem o empréstimo. Ela falou, né, na cara, assim, na maior, pega o empréstimo do Lula, é simples, é fácil, e aí você tem possibilidade, né, de pegar esse dinheiro, vai ser descontado direto do seu salário, não tem que se preocupar. Enfim, o pessoal ouviu de fato a Gleisi Hoffmann, né? 40 milhões de simulações de crédito já foram feitas. Uma montanha de gente querendo pegar empréstimo, né? Tudo bem que tem muita gente que foi na curiosidade de fato, só que as solicitações foram 4 milhões e meio de solicitações. Meu amigo, é muita coisa de fato, uma coisa impressionante, meu amigo, né? E olha só, tem 68 milhões de trabalhadores cadastrados na carteira de trabalho digital, então 2/3 dos trabalhadores já fizeram essa consulta, já fizeram alguma simulação, é um negócio impressionante. A ponto do Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula, tentar segurar um pouco esse ímpeto. Falou aqui, né, deu uma entrevista, acho que foi para uma rádio, não é isso que ele falou? Aliás, para a Voz do Brasil. Existe isso ainda, acredite ou não. A Voz do Brasil, lá da época do Getúlio Vargas, existe até hoje. Então, ele falou o seguinte, né? Deu uma entrevista, eu não sei qual data que foi aqui, essa fala dele, mas enfim, ele disse, né? Tenha paciência, olha só, tenha paciência. Só peça empréstimo em caso de extrema necessidade, para trocar uma dívida cara para uma dívida mais barata ou fazer um belo investimento que você esteja precisando. Pois é, meu amigo. Mas não parece que é isso que o governo Lula quer. Ou pelo menos que o governo Lula originalmente identificou, né? Pois é, para você entender o volume disso aqui, a Febraban tinha dito anteriormente, né, que o volume do crédito consignado poderia subir dos atuais 40 bilhões, mais ou menos, por ano, para 120 bilhões de reais por causa disso aqui. Agora, faça comigo a leitura com base nos problemas que eu apresentei no meu vídeo anterior desse assunto aqui. São mais 80 bilhões de reais em crédito disponível por aí para circular pela economia. O quanto você acha que isso vai impactar na inflação no Brasil? Porque, olha só, você acha que o trabalhador vai pegar essa grana, esse monte de gente, 4 milhões e 500 mil trabalhadores que fizeram a simulação, estão pensando em empreender, estão pensando em fazer uma reforma na casa ou algo do tipo, colocar essa grana investida, o que não faz sentido nenhum também, porque a taxa de juros é elevadíssima. Eu falei no outro vídeo, atualmente consignado está com uma taxa de 5% ao mês, o que é absurdo, né? Taxa de agiota. Mas isso vai cair para 3, 4% ao mês também. E não tem nada proibindo de cobrar mais, tá? Isso aí é a expectativa do governo. É uma taxa extremamente alta e você não encontra nenhum investimento no mercado financeiro que seja tão rentável quanto isso. Não tem o que fazer com essa grana senão torrar esse dinheiro. Mesmo que você invista num negócio, você vai pegar uma dívida aí, tá na faixa de, no melhor dos cenários, né? 40% ao ano. Você tem que ter um negócio que vai te render mais do que 40% ao ano para compensar isso aí. Não sei se na prática funciona desse jeito. Então, para mim, o pessoal vai pocar essa grana, vai torrar esse dinheiro no mercado, no consumo. Isso vai fazer a inflação disparar ainda mais. Os preços vão subir de forma considerável em decorrência desse cenário. Aí vai entrar um outro fator que eu acredito que o governo agora se tocou.
pela fala do Luiz Marinho, a fala preocupada dele. O governo se tocou que muitos, né? Muitos vão fazer isso. Eu tenho certeza que serão muitos mesmo. Vão pegar o empréstimo, vão pagar aí 2, 3 meses e vão pedir para o patrão dar baixa na carteira para parar de pagar isso aí. Vai ter a multa rescisória, né? Às vezes o cara até pede demissão para não ter a multa rescisória de fato. Ele abre mão disso aí e vai pagar 10% do FGTS dele de crédito disso aí, né? Que é o que ele usa como garantia. E só vai voltar a pagar quando ele tiver carteira assinada. Sabe quando que esse cara vai ter carteira assinada de novo? Nunca. Jamais. Só quando o governo fizer um desenrola lá na frente e ele livrar essa dívida da carteira de trabalho dele. Agora imagina, 80 bilhões de reais emprestados em apenas um ano nesse crédito consignado e uma parte substancial disso sendo caloteada por trabalhadores que simplesmente vão dar baixa na carteira. Parece uma ideia bem pensada para você? Parece um negócio muito bem planejado? Sem dúvidas, nada disso foi pensado, nada disso foi levado em consideração e o governo Lula vai se ferrar nessa história por causa dessa brincadeira demagógica. Infelizmente, a gente vai se ferrar também junto com o Lula. Olha aí, meu amigo, o senhor Matheus Leitão. Sim, o Matheus Leitão, você sabe de quem ele é filho, não é mesmo? Ele fez aqui uma coluna para a Veja falando das 5 apostas de Lula para 2026, para chegar no ano que vem altamente competitivo no cenário eleitoral. Tá difícil para o Lula. Fiz um vídeo recentemente falando da falta de confiança do povo brasileiro no Lula. 58% dos eleitores dizem não confiar nele. Isso torna praticamente inviável uma candidatura do Lula para a presidência da República no próximo ano. O cara está extremamente preocupado. E aí, é claro, ele vai tentar de todas as formas reverter isso. Matheus Leitão apontou 5 estratégias, 5 apostas do Lula para reverter esse cenário. E eu já adianto para você, nenhuma delas vai funcionar. Eu vou explicar os motivos, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, temos aqui as tais apostas do Lula para reverter a sua queda na popularidade, né? Então, o pessoal supostamente lá no Palácio do Planalto tá tratando isso aí com seriedade, como sendo a grande cartada do Lula e etc, né? Pois bem, o Lula hoje aqui está enfrentando um cenário que para ele é novidade. Nunca nos mandatos anteriores ele teve uma popularidade tão baixa. É o nível de rejeição padrão Dilma Rousseff. Esse é o cenário atual do Lula. O cara está realmente preocupado, eu diria desnorteado. Tá num nível de desespero tão alto atualmente que ele não sabe exatamente o que fazer. Tá meio perdido ali, atirando para todo lado e fazendo algumas cagadas homéricas, diga-se de passagem, né? Então, é claro que a grande estratégia do Lula vai ser politicagem. Aumentar benefício social, fazer programas demagógicos que vão estragar a economia ainda mais no longo prazo, mas ele quer ter algum resultado, pelo menos na época das eleições. Se o país vai quebrar depois, não importa para ele, o importante é ele se manter no poder, né? Então é claro que o primeiro item, o primeiro tópico aqui, o mais importante para o Lula nesse momento, é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Foi uma promessa de campanha do Lula, ele foi bastante cobrado esse tempo todo por isso, e agora apresentou um projeto de lei para o Congresso Nacional que eu temo que vai ser aprovado. Por que eu digo que eu temo? Porque tudo que envolve isso, os planejamentos tributários, a compensação pela renúncia fiscal e o equilíbrio, nada disso é convincente. Desde as previsões de renúncia até as previsões de arrecadação em outras áreas, o que implica dizer basicamente que nós teremos um maior endividamento público em decorrência dessa brincadeira aqui. O governo vai aliviar a barra para 10 milhões de brasileiros e vai ferrar 210 milhões com mais inflação, com uma economia mais depauperada, fora todos os outros que vão ser mais tributados em decorrência disso, porque o governo vai incluir uma série de compensações tributárias que, funcionando ou não, provavelmente vão acontecer. Mas isso aqui tem ainda alguma chance de ensejar um capital político para o Lula com essas pessoas beneficiadas.
não significa que todos vão imediatamente votar no Lula, até porque isso vai continuar independentemente dele ser presidente ou não. E muita gente que está nessa faixa de renda tem uma compreensão boa a respeito do problema do governo Lula, não só desse ponto aqui, né? Já foi a época em que dava para comprar voto dessa forma, né? Não, o Lula mudou a isenção do imposto de renda, me beneficiou, então eu vou votar nele. Pois é, eu ganhei nisso, perdi em todo o resto, porque o Lula tá quebrando o Brasil em todos os sentidos. Então o pessoal já tem uma compreensão melhor desse cenário. Até por isso, inclusive, que não tá fácil o governo ficar enganando todo mundo como no passado. As coisas estão muito mais complicadas em épocas de uma informação tão abundante como nós temos hoje. Para além disso, porém, minha pausa foi maior porque eu peguei o copo errado aqui na mão, né? Mas enfim, tem o pé de meia. Pé de meia, você sabe, que é o governo dando dinheiro fora do orçamento, pedalando dinheiro, diga-se de passagem, usando fundos ali e tudo mais, né? Para oferecer uma poupança para os alunos permanecerem na escola. Não, meu amigo. Isso aqui é para o pessoal, para o aluno gastar com entorpecentes, gastar com cachaça, gastar com tigrinho, gastar com baile. Não vai fazer absolutamente nada de relevante, não vai nem, sei lá, pagar a conta de energia da casa dele, esse cretino desse aluno do ensino médio. É dar dinheiro para adolescente. Você espera o quê? Um bom uso? Né? Uma boa forma de você... É aquela história. Quando você ganha um dinheiro que você não trabalhou para ter, meu amigo, você não tá nem aí para essa grana, você não valoriza, você vai desperdiçar isso. Embora, é claro, nesse sentido, aqui o Lula pode ganhar algum voto, sim, do desmiolado, que tem 16, 17, 18, 19 anos, que está no ensino médio e que é capaz de votar no Lula nesse sentido. Mas convenhamos, a maior parte da população do eleitorado dessa faixa etária já vota no Lula de qualquer forma. E o que não votou nele antes vai continuar não votando, vai falar, beleza, obrigado pelo pé de meia aí, mas não vou votar em você não, quero que você se lasque. Não vai fazer muita diferença, de fato, né? Tem aqui também o programa Minha Casa Minha Vida, né? Nova faixa de famílias atendidas, que é para o pessoal da classe média, mais um aceno do Lula em direção à classe média. Só que o programa Minha Casa Minha Vida já está estrangulado. O Lula não está conseguindo entregar as casas prometidas, já está com problema nesse sentido. E nada disso vai mudar de forma convincente. Ele pode até tentar colocar famílias para serem contempladas, mas entregar o programa de fato é muito raro que isso aconteça. Agora, o quarto ponto é a queda do dólar. E meu amigo, como é que a gente pode tratar isso aqui? Isso não depende do Lula. Isso não depende do Lula, depende de uma série de fatores geopolíticos. Inclusive lá nos Estados Unidos mesmo, a condução da política econômica pelo Donald Trump. E é claro que se o governo fizer coisas piores aqui no Brasil, o dólar vai ficar mais valorizado frente ao real. Ok, mas não dá para prever isso aqui que o dólar vai cair. Ceteris paribus, se tudo lá fora permanecesse igual e o governo fizesse um trabalho bom aqui no Brasil, no sentido fiscal, aí beleza, haveria um controle dessa cotação, controle natural. Nada disso está acontecendo. Primeiro que tudo muda lá fora o tempo todo. Segundo que, na prática, o governo não está trabalhando para reverter esse cenário. Se o dólar está caindo, é muito mais por uma natural correção, porque ele subiu muito mesmo no final do ano passado, era natural que ele viesse a se corrigir, e também por causa de problemas lá nos Estados Unidos, mas coisas aqui no Brasil não tem nada para justificar isso. E no fim das contas, o dólar está aí uns 70 centavos mais caro do que estava um ano atrás. Isso não é uma queda de longo prazo, muito pelo contrário. E aí vem a safra, a super safra agrícola, né, que deve aumentar a oferta e derrubar a inflação de alimentos. Não é bem assim. Por quê? A alta de preço de alimentos vai continuar. Isso já está até previsto. Só que vai subir menos do que no ano passado. Mas não vai cair de forma generosa, de forma generalizada. Não. Vai subir. Só que num ímpeto menor. Não vai ser a desgraceira que foi no ano passado, mas vai continuar subindo ainda assim. Então veja que não há nenhuma grande vitória do Lula aqui. E não há também nada que seja suficiente para reverter a queda na popularidade dele, porque o que aconteceu, a percepção do povo em relação ao que aconteceu no Brasil nos últimos 2 anos de alguns meses é muito clara. O Lula piorou um país que estava caminhando bem.
medidas do Lula, decisões tomadas pelo governo Lula repercutiram muito mal na economia e todo mundo está pagando esse preço agora. É por isso que a popularidade dele não para de cair. Não é por falta de programa assistencialista, porque nunca se pagou tanto Bolsa Família, por exemplo, como hoje. O pé de meia já está funcionando, já existe. Ainda assim, a popularidade do Lula, nessa faixa etária que frequenta o ensino médio, essa faixa dos eleitores, está caindo também. Então não é falta de programa assistencialista, não é falta de qualquer coisa nesse sentido. Ah, mas o dólar está caindo. Beleza, o dólar estava 6,30 lá, agora está 5,70. E a popularidade do Lula hoje está pior do que estava lá em dezembro do ano passado, com o dólar a 6,30. Nada disso vai reverter o péssimo cenário de popularidade do Lula. É apenas um sinal de desespero dele. Infelizmente, quando o governo Lula está desesperado, as coisas tendem a ficar pior para todos nós. Meu amigo, o termo recessão continua circulando nas expectativas a respeito dos Estados Unidos, da economia norte-americana, porque ninguém tem plena certeza de para onde essa história vai, com todas as insanidades do Donald Trump, coisas realmente inexplicáveis do ponto de vista de tarifas e toda a instabilidade política que isso tem causado. Bem, a partir daí o cenário que se desenha é de algum problema futuro. Até que nível? Não se sabe, mas muitos projetam sim a possibilidade de uma recessão em algum momento futuro nos Estados Unidos em decorrência desse cenário. E aí fica a grande questão, a grande pergunta. A economia norte-americana é a maior do mundo, todo mundo sabe o potencial que qualquer coisa que aconteça lá na terra do tio Sam tem de repercussão em todo o planeta, e aí todos se perguntam a partir daí. Quais serão os impactos, quais serão os riscos da recessão, de uma possível recessão nos Estados Unidos para o mundo, inclusive aqui para o Brasil. Então vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o pessoal faz aqui uma série de conjecturas a respeito dessa possibilidade. Estou olhando notícia aqui do site G1, porque de fato, nos últimos dias tem ganhado força o tema recessão nos Estados Unidos. Eu fiz alguns vídeos já falando sobre isso, sobre inclusive perspectiva lá dos investidores norte-americanos, dos grandes CEOs, do grupo dos 100 maiores executivos, CEOs das maiores companhias dos Estados Unidos. Desse grupo, 92 acreditam que haverá uma recessão nos Estados Unidos. É quase uma unanimidade entre os cabeças, entre os mais altos capos lá da questão executiva nos Estados Unidos. Então não dá para tirar isso aí de cima da mesa. Você pode até acreditar que eles estão enviesados demais, ou então que estão sendo muito pessimistas, mas o fato é que no atual momento, nas atuais circunstâncias, e até pelo histórico dos Estados Unidos, não vamos ser cretinos de dizer que se acontecer uma recessão agora, a culpa é do Donald Trump inteiramente. Estamos falando aí de décadas, já décadas de fato, de problemas econômicos estruturais, de questões estruturais que vão acabar repercutindo muito mal em algum momento, sim. Isso ficou ainda pior depois de 2008, mas desde o início desse milênio, a economia norte-americana tem se aventurado por caminhos bastante ruins. Agora o Donald Trump está piorando tudo, isso é claro, né, com as tarifas dele e tudo mais. Então, já há alguma repercussão nesse sentido. Mercados deram uma esfriada, deram alguma caída, bolsas de valores e essas coisas, tudo mais. Alguns sinais de esfriamento da economia dos Estados Unidos já começam a aparecer também, mas nada muito conclusivo não, tá? Não tem nenhuma certeza absoluta até o presente momento. São mais temores do que uma realidade, de fato. Mas é sempre bom ficar de olho nisso aqui, sem sombra de dúvidas, né? Então, a gente já ouviu do próprio Donald Trump que pode haver sim uma recessão como um período de transição na economia norte-americana, o que é preocupante. Se o presidente usou esse termo aí, o negócio não está tão longe assim
no horizonte e tudo mais. Só que alguns economistas afirmam que no momento não tem risco de recessão. A recessão técnica seria 2 trimestres de queda no PIB, mas isso por si só também não significa uma recessão de fato, porque pode ter logo na sequência uma recuperação econômica e aí pode ser um efeito apenas sazonal. A recessão realmente é uma queda econômica mais prolongada, a recessão de fato. Enfim, há de fato um clima de incerteza muito grande, as tarifas de preços para produtos importados estão se generalizando, ou pelo menos ameaças disso aí, e aí começa a aparecer o grande problema em nível global. Essas tarifas podem impactar a cadeia de suprimentos em nível global, de fato. Não é só ter tarifas aqui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil ou não. Ah, o Donald Trump não vai impor tarifas para o Brasil. Ah, estamos livres desse problema. Não. Porque se ele impõe tarifas, por exemplo, para a China, ou para qualquer outro país, para o Canadá, para o México, que seja, e o Brasil importa itens desses países, esses países vão ter que vender mais caro para o Brasil, porque eles vão ter que comprar mais caro dos Estados Unidos, até e principalmente se houver uma guerra tarifária, uma retaliação tarifária, o custo de produção vai aumentar para esses países e o Brasil vai acabar sendo impactado, mesmo não tendo tarifas mais elevadas sob o governo Donald Trump. Da mesma forma, as tarifas mais elevadas lá nos Estados Unidos vão causar impacto para eles também. Se o Trump coloca uma tarifa de importação para produtos chineses, o americano vai pagar mais caro por esses produtos ou vai ter que pagar mais caro internamente ou de outro país por um produto similar. Afinal de contas, se ele compra hoje da China, nesse meu exemplo aqui, isso significa na prática que ele encontrou ali o melhor preço, não é? Para além disso também, você tem a situação de redução nos fluxos globais de negócios, que pode se agravar ainda mais se os Estados Unidos entrarem em crise, né? Eles são o grande motor do mundo na atualidade. Essa é a grande verdade. Se isso acontecer de fato, o que vai acontecer em decorrência disso? Você vai ter uma queda generalizada na atividade econômica no mundo todo. Aí tempos complicados começam a aparecer. O pessoal da OCDE já está projetando queda no crescimento econômico mundial neste ano, então já é algo esperado. O prognóstico de crescimento mundial, que estava em 3,3%, caiu de 3,1% para 3,1%, aliás, neste ano, e para 3% no ano que vem. Ainda é um crescimento, mas é uma desaceleração, se você considera os números, a comparação entre eles, uma desaceleração de 10% do crescimento, o que não é pouca coisa. Inclusive, a projeção para o Brasil caiu para este ano e para o ano que vem, a projeção de 1,4% de crescimento da economia brasileira em 2026, praticamente nada. Agora veja só, o aumento de tarifas para o México vai ter um impacto brutal, porque a projeção, né, era aqui de uma queda no PIB do México de 1,3% neste ano e 0,6% no ano que vem. Vai ter um decréscimo econômico no México em decorrência dessas tarifas de forma geral, sendo que antes a previsão era de crescimento, 1,2% e 1,6%. Olha a piora considerável que isso aqui causou para o México e vai causar para o Canadá também se as tarifas vierem a se concretizar. No caso, havia uma previsão de 2% de crescimento para o Canadá, não é grande coisa também, para o México também não era grande coisa, mas vai cair para 0,7% de crescimento. Também os Estados Unidos tiveram uma queda nas suas projeções, né? E o Brasil, né, obviamente, seria impactado com uma recessão norte-americana por causa da queda nas vendas para o mercado americano. Isso aconteceria de fato e seria um grande impacto, porque hoje os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações do Brasil, perdendo apenas para a China. E bem, meu amigo, a China também está com problemas econômicos muito sérios. Os dois maiores parceiros comerciais do Brasil estão com um futuro econômico nebuloso pela frente. Você consegue imaginar o quanto que isso pode impactar para o Brasil? Pois é, né? Então, o que acontece? Você tem atualmente já rolando no Brasil
queda no Ibovespa, alta no dólar em decorrência desse cenário. E, enfim, se houver uma recessão nos Estados Unidos, teremos uma contaminação generalizada das bolsas de valores. Ibovespa vai lá para o chão com todos os resultados, impactos negativos que isso possa causar. Então, é evidente que se houver qualquer tipo de impacto significativo na economia norte-americana, o mundo todo vai ser impactado. E aqui no Brasil a coisa fica ainda mais complicada, seja pela dependência da economia norte-americana, seja principalmente pelo fato de nós não termos hoje aqui uma estabilidade econômica que nos garanta a possibilidade de passar com razoável tranquilidade por algum impacto financeiro de nível global, de nível mundial, que seria uma recessão nos Estados Unidos. Nós não fizemos o dever de casa direito, não nos preparamos para isso, muito pelo contrário, o governo Lula prejudicou a capacidade de resiliência do Brasil diante de um cenário econômico adverso, e se isso vier a acontecer, meu amigo, o impacto para o Brasil vai ser muito grande. Olha aí, meu amigo, o governo Lula mais uma vez interferindo em uma empresa privada, que tudo bem, nunca esteve plenamente livre da interferência do governo. Trata-se, é claro, da Vale, uma empresa que já foi estatal, mas não o é mais. Acontece que, de acordo com notícias que estão sendo ventiladas de bastidores, a Vale estaria sendo pressionada por ministros do Lula e ministros graúdos, gente de grande porte no gabinete ministerial do Molusco, para comprar uma mineradora fortemente endividada. Pois é, é o governo interferindo nessa história. Você sabe, se você acompanha aqui o meu canal, que eu tratei recentemente dos problemas que a Previ, que é o fundo de previdência do pessoal do Banco do Brasil, teve por causa de investimentos na Vale, uma grana feia que foi perdida nessa história, que basicamente é uma tentativa do governo de ter mais influência no conselho administrativo da Vale, usando para isso o futuro, a aposentadoria de funcionários públicos via fundos de previdência dessas instituições, desses organismos estatais. Então a ideia é justamente interferir na Vale e em outras empresas, mas no caso específico da Vale, por motivos que fogem ao nosso entendimento. Agora, essa história aqui não é nova, já tem um tempo que o governo está pressionando a Vale para comprar essa mineradora aí, o que certamente é um péssimo negócio para a empresa. Se fosse bom, ela já teria feito antes. Vai ser muito ruim para a Vale, muito ruim para os investidores, mas certamente bom para alguém que tem interesse nessa história. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, isso aqui é conversa de bastidores. Informações obtidas pelo Lauro Jardim, que é um cara que costuma ter uma capacidade de penetração em espaços do Palácio do Planalto, enfim, tem acesso a algumas informações privilegiadas. Ele que trouxe à tona essa história que estaria envolvendo a compra da mineradora Bamin, que é sediada na Bahia, mas é controlada por um grupo lá do Cazaquistão. Pois bem, essa história, conforme eu falei, não é nova, porque em julho do ano passado, o próprio Lauro Jardim já tinha divulgado que o governo estava pressionando a Vale para comprar essa empresa, na verdade, no dia 7 de julho, de forma que no dia seguinte, no dia 8 de julho de 2024, a Vale divulgou um comunicado falando que não iria comprar essa empresa não. Falou que estava olhando, analisando essas oportunidades aí de negócios e tudo mais, só que não tinha nada para divulgar até o presente momento em relação a isso, né? E pois bem, já naquela época não se sabia exatamente qual que seria o interesse do governo, mas, ao que tudo indicava, de acordo com o próprio Lauro Jardim, a Vale controlaria a empresa, a Bamin, e teria como sócio, como gente que entraria nesse negócio aqui, o BNDES Par, que é o fundo de participações do BNDES, e a Cedro Participações, que é do empresário Lucas Callas, que também é do setor de mineração lá de Minas Gerais e tudo mais, né? Enfim, o pessoal supostamente estaria investigando essa possibilidade aí, né, de adquirir essa empresa pela área de fusões e aquisições da Vale.
A Bamin, né, Bahia Mineração, é o nome da empresa, conhecida como Bamin, estava na época aqui com uma dívida de 2,5 bilhões de reais e um prejuízo de 31 milhões de reais praticamente. Então uma empresa muito ruim, de fato, ao que tudo indica. Só que depois disso aqui, em julho, tivemos notícias lá em dezembro de que novamente a Vale estaria estudando essa aquisição ao preço de 30 bilhões de reais. Isso aqui que custaria para a Vale, né? O próprio Gustavo Pimenta, que é o presidente da empresa, falou isso aí, né? Que estava analisando essa possibilidade. Aí já em janeiro, o governo, foi divulgada a notícia de que o governo estaria costurando a venda dessa empresa Bamin para a Vale, né? Inclusive com algum grau de estímulo. Pois é, aqui já era notícia oficial. Estimulada pelo governo federal, a Vale está em tratativas finais para a compra da Bamin, incluindo 3 grandes projetos lá na Bahia, né? Novamente aqui com o envolvimento do BNDES, ao que tudo indica, né? E aí, inclusive, alguns investidores que poderiam entrar nesse negócio junto com a Vale nessa compra, né? E novamente em fevereiro, nova notícia de que o governo federal e a Vale buscavam investidores para comprar a Bamin nessa situação aqui e tudo mais, né? Já uma mudança na participação. Olha como o negócio variou, porque antes a Vale seria a controladora, mas com participação do BNDES Par e também com a participação de um outro grupo ali, né? Que a gente viu. Agora não. Nessa última notícia de fevereiro, o BNDES ficaria com 50% da empresa, então seria o controlador da empresa de fato. A Vale compraria 30% e 20% restante da empresa, né, seriam oferecidos a investidores privados. Enfim, né, esse grupo está tentando vender a Bamin há algum tempo, porque é um negócio ruim, ao que tudo indica, né? Uma compra total aqui de 30 bilhões de reais e pelo menos, né, eles querem, olha só, o negócio valeria aí 30 bilhões de reais, só que eles estariam dispostos a receber aqui 1,2 bilhão de dólares, que é quanto que eles investiram nessa história, né? Então, olha só, um negócio que pode, no final das contas, estar valendo aí uns 6, 7 bilhões de reais apenas. E ainda assim, o governo quer pressionar a Vale nesse sentido novamente. Notícias que apontam para esse cenário. O Lauro Jardim lembra aqui que o governo tentou impor à Vale a indicação do Guido Mantega como presidente, né? Já pensou se isso acontecesse? Mas enfim, a coisa meio que parou por aí, pelo menos nesse sentido. Agora, para além disso, o chroma key tá aparecendo aqui embaixo um pouquinho, né? Pronto, resolvido o problema, né? Para além disso, você tem a situação de que agora 2 ministros do governo de grande porte, de grande peso, a saber, o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, ou seja, uma pasta diretamente ligada aos negócios da Vale, e o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Lula, o homem de confiança do Lula no governo hoje, ambos estão comandando esse, abre aspas, rolo compressor, nas palavras do Lauro Jardim, contra a Vale, né? O Gustavo Pimenta, que é o presidente da empresa, está resistindo como pode nesse sentido, né? Inclusive, ele seria responsável por enviar ao conselho administrativo da empresa essa possibilidade aí, né? Mas, enfim, é um problema sério se isso acontecer também, porque eu não sei quantos assentos o governo controla diretamente lá na Vale. E, obviamente, né? Isso aqui não é um bom negócio para a empresa. Volto a dizer, se fosse um bom negócio, a Vale teria feito isso antes por conta própria. Se não optou por seguir por esse caminho, é porque, de fato, não vale a pena. Se ela está tanto tempo, né, lidando com essa situação, empurrando com a barriga, é porque a coisa não é interessante do ponto de vista administrativo. Mas o Lauro Jardim pontua aqui, e é importante frisar esse pequeno detalhe de que não é fácil negar coisas para o governo, porque a Vale depende de licenças do governo, por exemplo, para continuar explorando ou explorar novas minas, ampliar os seus negócios, né? Então, a Vale depende do governo para um monte de liberações e o governo pode segurar isso até que
decisões sejam tomadas de forma favorável a interesses do governo. É uma grande sacanagem, sem sombra de dúvidas, e é uma das explicações pela qual o Brasil não vai para frente. Uma de suas maiores empresas, que tem um dos maiores pesos na Bolsa de Valores do Brasil hoje, é fortemente influenciada pelo governo, em alguns casos até ameaçada, como já aconteceu no passado. Aí você me diz, meu amigo, tem como esse país funcionar? Esse país dar certo dessa forma? Pois é, mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.